Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre crises, quedas e classes de ativos. Afinal, o que caiu mais nos últimos anos? E é isso que a gente vai ver hoje. Eu vou passar aqui para vocês, né, um artigo, que foi escrito aqui para o Valor Invest pelo professor Arthur Vieira de Moraes, né, um grande amigo, e ele fez um estudo bem interessante que vale a pena, né, ser conhecido. E por isso eu vou passar, né, um pouquinho sobre esse conhecimento aqui que foi passado por ele. Então, a pancada mais doída nunca veio dos fundos imobiliários. O que ele está querendo dizer? Né? Muita gente reclama, momento de queda, já tem uma queda há bastante tempo, né? Desde 2020 que a gente está em queda, tem 5 anos, né? Para 2025. E aí ele fez, né? Como é que foi os outros ativos, né? Como é que eles foram durante um determinado período, uma determinada janela? A gente vai dar uma olhadinha nesse estudo dele. Então, estudos como esse servem para que você entenda a diferença entre classes de ativos, né? Não é para fazer uma comparação, eu prefiro esse ou aquele, é para entender as diferenças das classes de ativos e o que esperar do comportamento de cada uma delas, de forma que você procure combinar diversas classes em uma carteira diversificada. Então, se você entende o comportamento de cada ativo, né, de cada classe de ativo, e você consegue montar ali uma carteira diversificada, fazer como um time de futebol, né? Você não precisa só de atacante. Você precisa de um goleiro, né? Você precisa do defensores, né? Dos zagueiros. Você precisa de laterais, você precisa de meio campo. Então a mesma coisa acontece com os investimentos, né? Se você montar a carteira toda numa direção só, né, ela vai ter uma volatilidade muito grande e pode ser, né, que ela venha te tirar do jogo cedo. Então, o que foi falado nesse artigo? Então, a primeira coisa foi a questão do risco dos investimentos. Então, para você falar de queda, você vai falar de risco, né? E como medir o risco? E aí há várias formas, né? Uma das formas aí citadas no artigo, né? Uma delas é o desvio padrão dos retornos. Então, é uma das formas mais utilizadas. E o que é o desvio padrão do retorno? Você está esperando que o retorno seja tanto, 10. Só que ele foi menos 10, ele foi negativo, foi para o outro lado. Então, isso é um desvio, né, daquele retorno que você esperava que fosse. Então, o desvio padrão é um retorno, é um desvio de retorno da média. Então, você tem uma quantidade de desvio ali da média, e você vai ter, então, esse desvio padrão, né, dos retornos. O que ele vai aferir? Ó, se você está esperando 10, ele te deu menos 10, você tem um nível de incerteza. Né? Quanto maior, né, essa volatilidade, né, maior o nível de incerteza. Se é maior o nível de incerteza, né, você tem também maior o risco. E, no artigo ele cita esse e esse máximo drawdown, né? Então seria uma outra forma, e foi a forma utilizada aqui no artigo dele, né, para falar sobre o risco desses investimentos. Então ele investigou, né, qual que foi o máximo drawdown, né, a máxima queda, que é a maior queda em relação ao pico anterior. Então você tem um pico, né, subiu, 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 aí caiu. Qual é essa queda maior? Né? A gente vai ver a metodologia que ele utilizou. Uma outra forma de medir risco, que não tem muito a ver, né, com essa questão, né, e os investidores de valor aqui, o Benjamin Graham, o Warren Buffett, né, eles utilizam isso. O risco é você não saber o que está fazendo. Então, você tem que investir dentro do seu ciclo de competência, com margem de segurança. Então, para eles, risco, né, não tem muito a ver com a questão da volatilidade. Né? Mas dentro do artigo aqui, do professor Tu, a gente vai falar, né, sobre o risco e, principalmente, né, com relação a essa terceira hipótese aqui, né, que é o máximo drawdown, a máxima queda. Então, qual foi a metodologia do risco aqui do artigo do professor Arthur? Né? Ele coletou os dados a partir de 2011, que foi o ano do início do IFIX. Então, quando você pega dado a partir de um determinado ano, para que não haja um viés, você tem que explicar o porquê que você pegou aquele ano. Então, a partir de 2011, por quê? Porque foi onde o IFIX teve início, né? 2011. Então, ele pegou e fez a definição de períodos mensais dentro de um ano. Então, qual foi a máxima queda mensal dentro de um ano? Tá? Então, foi o máximo drawdown e quais as categorias? Ações, fundos imobiliários e tesouro IPCA+. E aqui tem, né, uma frase que eu tirei lá do artigo. As maiores quedas ficaram praticamente todas entre os índices de ações. Então é esperado que as ações elas tenham um maior potencial de retorno, mas também que ela tenha um maior potencial de perda. Né? Você tem mais volatilidade nas ações do que nos fundos imobiliários. Em 13 desses 14 anos, algum dos três índices de ações foi o que deu a pancada mais doída nos investidores, né, de um mês para o outro. Então, o que deu menos, né, foi aqui os FIIs e o Tesouro IPCA. Então a gente vai observar aqui nessa tabela aqui que ele colocou lá no trabalho dele, maior queda mensal em um ano. Aí a primeira coluna aqui tem o IFIX, depois tem o IBOV, o IDIV, o índice Small Caps, né, que são as ações de pequena capitalização de mercado, e o IMAB5, né, que é o IPCA+.
Aí a gente vê por ano. Então, 2011, o que mais caiu foi o Small Caps, caiu 8,34, né? O IFIX caiu só 0,55, o Ibov caiu 7,38 e o IMAB, né, também caiu 1,49. Em 2012, né? Então, você vai pegar aqui, todos os anos tiveram, né, as maiores quedas aqui para cada um. Isso aqui é a maior queda de todas, né? Lógico que você teve alta nesses períodos, a gente vai ver em um outro gráfico. Esse aqui é especificamente das quedas, né? Então, 2012, o mês de maior queda do IFIX foi menos 2,9, o Ibov foi 11, menos 11, né, 5 vezes mais volátil. E aí foi assim, né, ano após ano, 2013, 2014, 2015. Então, onde tem vermelho foi a máxima queda. Então, a gente vê aqui que o Ibov teve 2 períodos aqui de máxima queda, o IDIV, né, que são ações de dividendos, 3 períodos de maior queda, e o índice Small Caps, né, que são as empresas mais arriscadas, porque também são as empresas que têm maior potencial de crescimento, porque elas são pequenas, teve aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 períodos de maior queda. E apenas em uma vez, né, que o IMAB teve a maior queda de todas, que foi em 2019, que ele caiu menos 4%. Então a gente teve outros fundos, os fundos imobiliários não teve nenhum, né, nenhum desses anos aqui, ele foi o maior drawdown, a maior queda, né, em nenhum dos anos. Então é uma classe de ativos, né, que não varia muito para cima nem para baixo, não valoriza demais quando tem que valorizar e nem cai demais quando tem que cair, né, quando o mercado está em crise. E aí ele começa, né, com as conclusões aqui do artigo dele. Então, as ações de menor capitalização tiveram as maiores quedas, né? FIIs e Tesouro IPCA tiveram as menores quedas. Então, para quem busca menos volatilidade, fundos imobiliários, Tesouro IPCA, ele é melhor, né? Tesouro Selic, ele é melhor. Você busca mais retorno, né, mais volatilidade, você quer mais para risco, você busca as ações, principalmente small caps, de capitalização menor de mercado. E o ideal, né, sempre conjugar, né, fazer uma carteira como um todo, né, você ter ativos que têm uma volatilidade muito grande, como as ações, ter ativo que tem uma menor volatilidade, como tesouro direto, como fundos imobiliários, e você ir compondo, né, esse aqui é atacante, esse aqui é defesa, esse aqui é um goleiro, zagueiro, né. Então, os piores resultados de todos os anos, e todos os anos aqui, se a gente pegar os piores resultados de todos eles, todos foi em 2020, porque 2020 foi aquele ano, né, fatídico ali da pandemia. Então, os small caps caiu menos 35 em 2020, o Ibov menos 29, o IDIV menos 25, os FIIs menos 15 e o Tesouro IPCA menos 10, né? Então, a gente olha aqui o ano de 2020, aqui embaixo, ele foi o pior ano, né, para todas as classes, menos 15 no IFIX, menos 29 no Ibov, menos 25 no IDIV, menos 35 no small caps, menos 10, né, no Tesouro IPCA no IMAB. E aqui, né, finalizando aqui as conclusões, né, e as maiores altas, né, quais foram as maiores altas? Então, condizente com o estudo de volatilidade, né, as maiores altas também, né, em 4 anos foi o Ibov que venceu, em outros 4 anos venceu o IDIV, são as ações, e em outros 6 anos venceu o Small Caps. Então, o Small Caps caiu muito e depois subiu muito, né? Então, ele teve a maior volatilidade do período, as ações dominaram, né? Então, de todos esses períodos aqui de maior alta, né, praticamente todos aqui foram, né, em ações, e a gente vê, né, que o esperado é isso, né? As ações, elas têm um potencial de retorno maior, não quer dizer que vai ter mais retorno, tem um potencial maior, mas ele também tem um potencial de destruir mais, né, capital, mais patrimônio em momentos de crise. Então, você entendendo a diferença dessas classes de ativos, né, e foi o que ele colocou lá no início, né, naquele primeiro slide que eu passei, cada um tem o seu papel em uma carteira diversificada, né? Quando você vai fazer uma carteira de investimentos, cada classe de ativos tem o seu papel. As ações é para você ter, né, uma amplitude ali, você conseguir, né, escolher bons ativos que podem, né, vir a aumentar bastante ali o seu patrimônio. Fundos imobiliários, eles vão te dar renda, vão te dar mais tranquilidade, menos volatilidade, assim como a renda fixa. Então, saber escolher bem, né, as classes de investimento, saber combinar essas classes de investimento em uma carteira, é um dom que o investidor vai aprendendo aí ao longo da vida, né, com a experiência, né, montando realmente a carteira e sabendo até onde que ele aguenta o risco, né, onde é melhor ficar de fora, né, e quais são, né, os objetivos dele ao longo do tempo para ele conseguir alcançar com base no menor risco possível, né, porque risco, na verdade, né, ninguém gosta muito do risco, né, as pessoas que falam que gostam do risco, né, são pessoas que, na verdade, elas gostam do risco positivo, né, da possibilidade do ganho, mas ninguém gosta, né, da questão da perda. É isso que a gente pediu, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. O que você faz nesses momentos? Você já sabia dessas informações, né, com relação à volatilidade dessas classes de ativos? Como é que você monta a sua carteira?
Deixa um comentário que eu gostaria de saber. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.